Onegai Shimasu! Olá, mestres, faixas pretas, professores, praticantes e admiradores de artes marciais. Como vão? Tudo bem? É muito bom estar aqui com vocês na Semana da Filosofia Marcial, contando um pouco da minha história e falando a respeito do que eu mais amo, a filosofia das artes marciais. Vamos lá? Bem, eu comecei no judô com 5 anos de idade, por indicação de uma amiga da minha mãe que já era muito próxima e notava que era uma criança muito agitada e briguenta. A partir daí, eu tive as primeiras experiências com a forma de pensar a arte marcial, com o sensei Carlos Catalano, que foi meu primeiro grande mestre. Numa situação de treino, eu perdi uma luta e fiquei muito revoltado. Ali eu tive a minha primeira lição da filosofia marcial e aprendi que nem sempre se ganha e que é preciso perder muitas vezes, mesmo contra a nossa vontade, para poder se superar. Isso ficou meio grudado na minha memória de forma muito forte e nítida desde aquela época. Depois disso eu pratiquei outras artes marciais, como capoeira, karatê, e por volta dos 18 anos eu encontrei o Aikido. A minha primeira aula de Aikido foi com uma mulher, a professora Sensei Maria Cecília de Barros. Eu fiquei muito impressionado como ela treinava e manipulava os adversários muito mais fortes do que ela, com um corpo muito esguio, apenas utilizando a técnica. Então eu comecei a perceber uma certa profundidade que envolve a prática de uma arte marcial. No ano de 1990 eu entrei para a Faculdade de Educação Física e quando me formei, em 1994, os meus professores de Aikido me deram de presente de formatura uma viagem para o Japão. Foi a minha primeira jornada ao país do sol nascente. Nessa viagem eu fiquei hospedado na casa de um monge shintoísta e mestre em Aikido, chamado Masanao Eno. O Eno Sensei, como eu chamava, me mostrou o outro lado da arte marcial, que até então eu nunca tinha percebido e experimentado, que é o lado metafísico, filosófico e religioso. A partir daí eu comecei a jogar toda a minha energia para entender a arte marcial como um processo de desenvolvimento das potencialidades inerentes do ser humano, que nos tornam pessoas mais cultas, mais tolerantes, mais responsáveis com o nosso corpo, com a nossa mente e responsáveis por outras pessoas. Hoje, eu já ensino artes marciais há mais de 30 anos, o Aikido e o Jiu-Jitsu para vários públicos, desde crianças pré-escolares até pessoas da terceira idade. E eu vejo e noto o quanto a prática da arte marcial pode favorecer o bem-estar físico, o psíquico e o espiritual. E com isso mudando a concepção de compromisso social, de colaboração, compaixão e outros atributos que tornam a sociedade mais justa, mais equilibrada e mais saudável. Mas eu sempre tive dúvidas e a curiosidade me moveu em busca de mais conhecimento. E justamente para entender cada uma dessas etapas que envolvem as artes marciais, como por exemplo, qual o sentido da respiração, a estrutura que envolvia a prática. E essas inquietudes certamente me trouxeram até aqui. E isso me fez perceber que era necessário entender as origens desses fundamentos e qual a razão de estar aprendendo tudo aquilo. Além do aspecto técnico marcial, né? Ou seja, treinando apenas para ser uma defesa pessoal, por exemplo. E os meus mestres foram fundamentais nessa jornada. Sem eles eu não seria o que sou hoje. Eu já formei mais de 6.000 alunos na disciplina de artes marciais em cursos superiores na Faculdade de Educação Física, onde eu atuei por 10 anos. Hoje eu tenho 57 faixas pretas de Aikido e sou o 7º Dan de Aikido, representante da Takemuso Aikido Kai japonesa aqui no Brasil. Além disso, faixa preta de Jiu-Jitsu pela Escola Bering. Ao longo dessa jornada em busca da verdade, eu descobri que o conhecimento liberta. O estudo aprofundado da filosofia das artes marciais
nos arma com uma ferramenta fantástica que é uma nova capacidade de julgamento. Quem conhece não apenas as técnicas corporais, mas tem o conhecimento completo da filosofia marcial, aprendeu realmente a aprender. Quando isso acontece, o céu é o limite. Eu vou dar um exemplo prático. A dor. A dor, por exemplo, nós sabemos que nas artes marciais tradicionais existe uma particularidade notada na prática, que revela a capacidade do praticante em suportar e resistir à dor. É uma marca registrada não só em demonstrações de técnicas de resistência corporal a golpes, como a dureza do corpo, em quebramentos de telhas, blocos de concreto, tacos de beisebol, vergalhões de aço, que são entortados com partes específicas do corpo, resistências articulares por um golpe, além das capacidades físicas extraordinárias. Em particular, o treinamento nas artes marciais tradicionais impõe e exigem do discípulo uma submissão total à metodologia de cada modalidade e a total confiança no mestre, que por sua vez passou pelo mesmo processo, registrado em suas marcas permanentes no corpo. Além da condição física aparentemente sobre-humana e uma biomecânica que mais parece uma máquina perfeita, resultado de anos de treino, que no corpo as marcas não deixam dúvidas de um longo processo de adaptação decorrente dos treinamentos. Orelhas deformadas, calosidades visíveis nas mãos e pernas evidenciam adaptações morfológicas de um sistema duro e muitas vezes considerados arcaicos para um público que não imagina a profundidade que envolve tais sistemas de desenvolvimento. Nos espaços que se praticam as artes marciais, e em especial as tradicionais, os estilos representam locais de moralidade, com sistemas capazes de constituir o espírito disciplinar a partir do sacrifício do corpo, atingindo as emoções de uma forma contundente, convertendo esse esforço para o controle e a domesticação da força física e da violência. Essa violência desmedida contra o outro e também contra a si próprio. Isso se dá a partir de um caminho contínuo, cujo elemento primordial é o autossacrifício e o convívio diário com a dor. Aprender a controlar e suportar o desconforto físico, a dor e os ferimentos decorrentes do treino representam um sistema pedagógico extremamente eficiente para o controle da dor e do sofrimento. O ethos marcial, ou a tradição marcial, transita por sistemas de educação corporal que, através de uma linha pedagógica geralmente tradicional, tem uma função de transformar um corpo não acostumado a estímulos de dor para um corpo adaptado de acordo com cada prática. Repetições de exercícios intermináveis, calejamentos, mentalizações, meditações, exercícios respiratórios, afirmatividades, exercícios de concentração, treinamento psicotônico são técnicas que na sua maioria tiveram origem nos primórdios das artes marciais e preparavam guerreiros, monges, gladiadores para suportar as demandas de cada propósito. Embora as artes marciais praticadas hoje se transformaram na sua grande maioria em esportes marciais ou de luta, ainda carregam essas heranças milenares de um processo civilizador e de autoconhecimento, onde, a partir da ideia belicosa de causar dor ou matar um adversário, simbolicamente falando, obviamente, o artista marcial extrai esses elementos a fim de apropriar de seu todo e assim adaptar-se a tudo que o submete. A dor torna-se então o estímulo de algo que faz parte fundamental desse processo de autocontrole e autodomínio. Como a velha frase nos ensina, no pain, no gain. O mesmo vale para o intelecto. Quanto mais se treina, se estuda, busca a verdade utilizando métodos adequados, mais ele cresce e se fortalece, nos abrindo possibilidades que antes sequer poderíamos imaginar que existiam. Bem,
Se você gostou dessa aula, não perca a próxima que eu vou contar os segredos da sabedoria milenar dos samurais e como você pode aplicar na sua vida, tá bom? Marque seus amigos e compartilhe. Arigatou gozaimashita!